Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E como tema temos para hoje as crianças e a sua forma de tratamento. E tenho já comigo o meu convidado, o psicólogo Kelson Mateus. Seja bem-vindo ao Lifestyle em português e ao programa Bem Viver. Boa tarde. Desde já agradeço mais uma vez pelo convite. Cá estou para contribuir com aquilo que é o conhecimento em psicologia. Ok. Nós vamos começar. Como é que nós devemos dirigir as crianças? Como dirigir as crianças? É assim, a psicologia social e assim como a sociologia definem a família como sendo o primeiro agente socializador das crianças. Daí que recai sobre as famílias essa importante tarefa que é de orientar, educar e não só dar à criança bases sólidas para que a mesma consiga interagir com outros meios sociais, seja as escolas, seja as igrejas, mas tudo dependendo de uma base sólida que lhe deve ser concedida pela família. Daí que as famílias, de uma forma muito séria e bem dirigida, se assim posso dizer, devem orientar as crianças, fornecendo-lhes todo um conjunto de princípios, valores, todo um conjunto de ações que futuramente irão definir muito que tipo de adulto nós teremos na sociedade. Daí que é importante que as famílias saibam, sim, orientar perfeitamente as crianças. Orientação e educação, coisas distintas ou nem por isso? São termos que assemelham-se muito, porém gostaria que pensássemos no seguinte. A educação engloba a orientação, no caso. Porém, a orientação prende-se naquilo que é a componente prática. Orientar é nós pegamos na mão e dizemos vamos por aqui. Então, é assim, não é? exatamente, caminhar do lado. Então, o grande problema atualmente é que as famílias tendem a atribuir a outrem essa responsabilidade de orientar. As crianças hoje, infelizmente, tendem a ser educadas pela família, mas orientada por outras pessoas. Ok. Exatamente. Há um padrão para a educação? Não. Até um tempo atrás acreditava-se sim que existia um padrão, porque até algumas décadas atrás acreditava-se que as crianças para serem bem educadas precisavam passar em grandes escolas, precisavam viver em bairros mais conceituados, precisavam ter os melhores brinquedos e por aí fora. Existia todo um conjunto de crenças em cima da educação que a criança devia ter para ser um adulto de sucesso. Mas hoje já se constata que a educação passa por um processo de equilíbrio, ou seja, deve ser dosada em função daquilo que é o meio em que a criança vive, em função daquilo que é a constituição da própria família. Digo isso porque família hoje é entendida não só como sendo a constituição entre pai e mãe, né? Essa família pode ser, por exemplo, de uma família, de uma criança, estar associada com avós, tios, mas não devem esses furtar-se daquela que é a responsabilidade de um pai ou de uma mãe. Daí que... Mas na ausência dos mesmos, Sim. dos pais. Como o doutor disse, não se pode furtar, né? Exatamente. Mas na ausência dos pais, que é isso que estava-se a falar, crescer com os avós, tios, há diferença na mesma, não é? Porque um tio nunca vai passar, ou um avô nunca vai passar o mesmo que um pai ou uma mãe queria passar ao seu filho. Ou até pode ser melhor. Sim, não. O que precisamos pensar é que as crianças precisam de familiares, precisam de orientadores, precisam de pais também, né? E a pessoa do pai nem sempre vai estar associada a um homem, assim como a pessoa da mãe nem sempre vai estar associada a uma mulher. No caso, essa figura, que seja paterna como materna, pode muitas vezes estar apenas enraizada numa única pessoa, que pode ser tanto a avó, pode ser a tia. Porém, as suas responsabilidades tendem a ser acrescidas para que a pessoa consiga fazer essa dualidade de funções, né? Assumir o papel tanto de pai como de mãe. Daí que a pessoa precisa estar preparada. Tem uma máxima que diz que não se dá o que não se tem. Algumas vezes a pessoa precisa estar bem preparada, precisa estar bem orientada para conseguir orientar bem a criança. Existe esse equilíbrio da educação de casa com a educação de fora, digo escola, amigos, tios? Como eu disse no princípio, a família tem a responsabilidade de atribuir à criança bases.
bases essas que devem estar bem sólidas, porque a partir do momento em que a criança sai do convívio familiar, ela fica exposta a outros ambientes, que seja das escolas, que seja das igrejas, que seja daquele todo universo, né, de locais em que ela irá frequentar. Daí que ela irá ter contato com todo outro tipo de educação, todo outro tipo de orientação, que facilmente ela pode ser influenciada a adotar outros comportamentos se as mesmas que ela adquiriu na sua infância não estejam muito sólidas. A infância é algo... É um bocadinho assim melindroso, não é? No início da criança é preciso que se tenha um acompanhamento no decorrer daquilo que é o crescimento e desenvolvimento da mesma, certo, doutor? Sim, certo, certo, porque como seres nós temos uma componente biológica, temos uma componente social. A nossa componente social ela é constituída ou construída a partir dos primeiros anos de vida. Daí que logo na infância a criança começa a criar a sua identidade, a sua personalidade e ela vai construindo todo um conjunto de crenças, todo um conjunto de valores, que esses valores tanto podem ser positivos ou negativos. Hoje há quem diga o seguinte: diga-me quem são os pais que eu direi quem é a criança que... Diga-me quem são os pais que eu direi a criança que ela será. Isso por quê? Porque é muito comum que crianças que são educadas por pais que brigam muito acabam não agregando certos valores como a partilha, como a auto-iniciativa, valores esses que estão associados à firmeza na educação que elas mesmas recebem. Mas acaba por ser um bocadinho relativo, não? Porque há crianças que eu hoje, né, deparando-me com situações de pessoas já adultas, o meu pai fazia muito isso, a minha mãe fazia aquilo, mas eu fui crescendo e fui notando que eu não devo ter aquele comportamento. Isso depende muito também daquilo que é o crescimento e o desenvolvimento da criança, certo, doutor? Sim, devemos pensar no seguinte: o ser humano, durante toda a sua existência, ele passa por processos de adaptações. Eu posso sim ser orientado a ser uma criança com uma determinada natureza, porém em função também a maturidade, em função do convívio que eu vou ter com as outras pessoas, eu posso me readaptar, eu posso adquirir novos hábitos. Um exemplo disso é que nós temos, por exemplo, muitas pessoas que são reorientadas ou reorientadas por religiões ou por igrejas, se assim posso dizer. Temos crianças que já foram muito rebeldes, porém, à medida em que foram interagindo com outras crianças, à medida em que foram interagindo com outros adultos, elas foram moldando novos comportamentos. Daí que sim, a infância tem uma grande importância, acaba enraizando os valores iniciais. Porém, no decorrer do seu crescimento, é natural que a criança venha adquirir novos hábitos, aí ela confrontar o que ela já recebeu de casa, o que ela vai recebendo dos outros meios. E ela vai estar naquele centro em que ela vai fazendo escolhas, ela vai optando, para que, em função daqueles são os valores, as análises que ela vai fazendo, né? Vamos pensar no seguinte: infelizmente não me foi orientado a partilhar. Na minha casa eu não dava nada no meu irmão pequeno, porque o que era meu e o que era dele. Mas à medida em que eu vou crescendo, eu vou tendo contato com outras crianças. Aí eu vejo que é bonito assim, a partilha que existe entre elas. Se a criança entender que aquilo é um gesto bonito, ela pode substituir esses hábitos. Mas vale aqui dizer que não é assim tão fácil ou simples esse processo de substituição de um hábito por outro. Por isso é que eu disse que a família tem essa responsabilidade de fornecer à criança os bons valores, porque aqueles que a criança adquire logo na infância, na maior parte das vezes ela enfrenta sérias dificuldades para substituí-los por outros. Ok. Então, neste caso, doutor, quais são as melhores formas de acompanhamento a uma criança, não é? Ou as formas de tratamento a elas? Exato. Olha, nós aqui em Angola usamos muito uma expressão que a educação deve ser feita com pão e pau, né? Devia-se isso. Mas é mesmo uma linguagem figurada, mas o que devemos pensar é que é importante que exista equilíbrio. Equilíbrio esse que vai fazer com que os pais saibam se posicionar. Ou seja, vão existir momentos, sim, que a criança terá que ser acariciada, e vão existir momentos em que a criança terá que ser repreendida. A repreensão não devemos simplesmente olhar como uma palmatória.
Existem várias formas de repreender uma criança. O que devemos pensar é que alguns elementos são mais fundamentais do que outros. Um exemplo, elogiar uma criança. Estudos apontam que o elogiar a criança tende a ser muito mais vantajoso do que reprimir um erro. Isso por quê? Porque a repreensão, na maior parte das vezes, ela vem associada a uma mutilação. Muitas vezes as crianças são mutiladas por fortes repreensões que elas recebem. Exemplo disso é a autoestima de uma criança. Ela pode começar a ser mutilada muito cedo. Começa a retrair-se. Exatamente. Tanto que hoje temos muitos adultos que são pessoas muito... ressentidas, não é? Diga? Ressentidas. Ressentidas, sim, porque ela até pode muitas vezes estar com algum trauma bem ligado ao passado, mas diria mais que elas tornam-se pessoas mais introvertidas. Isso por quê? Porque desde muito cedo foi-lhes cortada essa auto-iniciativa. Vamos imaginar, se eu for uma criança que desde muito cedo tinha o hábito de pegar as coisas e movimentar de um lugar para o outro, e aí eu começo a ser reprimido a todo instante, eu posso simplesmente retirar de mim essa característica de movimentar as coisas, por exemplo. Então eu fecho-me um pouquinho mais. Daí que, sim, devemos sempre que possível incentivar as boas práticas e procurar maneira de não ser tão duro na hora de reprimir as más práticas. Há uma máxima que diz que as crianças são mais astutas do que o adulto. Concorda, doutor? Olha, depende de quem é a criança. Depende de quem é a criança, por quê? Porque nós somos diferentes já desde pequenos. Nós nascemos com características diferentes, nascemos até com agentes diferentes. Então, o que deve pensar, e aí voltando à pergunta que me fez sobre o padrão, é que dificilmente nós encontraremos um padrão sabendo que nós temos crianças diferentes. Então, se pensamos que as pessoas são diferentes, e quando falo as pessoas são diferentes, não devemos pensar só nos adultos, pensar nas crianças. Devemos pensar que a nossa conduta diante delas também deve ser diferente. Sim, acaba por influenciar de certa forma. Não é muito correto que um pai tenha a mesma conduta com todos os filhos, sem avaliar se os mesmos tendem a lidar com as mesmas práticas da mesma maneira. Suponhamos, em casa, as meninas, desde muito cedo, são orientadas a fazer os trabalhos de casa. É assim, né, que supostamente nos é orientado. Mas não teria nada de mal orientar os rapazes também a fazer os trabalhos de casa. O grande problema é que, por algumas experiências menos boas, as famílias começaram a entender que os rapazes não deviam fazer trabalhos de casa e apenas as meninas. Não sei se você acha que é uma atitude correta. O que tu achas? Não, eu acho que tudo é dividido por igual. Boa, boa. É necessário entendermos que esses padrões devem ser corrigidos. Corrigidos de tal maneira que a criança deve crescer de forma equilibrada. Não fazer demais, porém também não fazer de menos. Fazer o necessário. E nestas formas de tratamento, né, que é aqui o nosso tema, é a maneira como elas também às vezes se dirigem. Como é que, desde um princípio, podemos orientar uma criança a dirigir-se para um adulto ou até mesmo para uma outra criança? Olha, a melhor forma, a melhor maneira de orientar a criança nesse quesito é com exemplos. Se o pai se dirigir mal para a mãe, deve esperar que um dia a criança vai se dirigir mal para ele. Exato. Se o pai, desde muito cedo, mente para o filho, deve esperar que o filho, depois de um tempo, minta para ele também. Então, precisamos entender que a postura dos pais diante dos filhos é uma maneira, sim, prática de os orientar. Daí que é muito importante que os pais controlem sempre que possível a postura que eles têm diante de seus filhos. Porque, de forma inconsciente, eles vão passando valores, muitas vezes valores não positivos, e que depois enfrentam dificuldades para os retirar. Diferentes educações podem chocar aquilo que é o desenvolvimento e crescimento da criança? Sim. E um exemplo disso é quando existem, por exemplo, separações. A criança começa a atravessar um fenômeno que é a alienação parental, em que o pai diz que a mãe é A e a mãe diz que o pai é B. Daí que a criança começa a crescer nesse conflito. Fica meio difícil
porque a criança ela vai construindo uma coisa quando ela está com a mãe e depois vai construindo outra coisa quando está com o pai. Muitas vezes essas crianças enfrentam... O chamado choque de informação, não é? Exatamente, e muitas vezes elas enfrentam dificuldades em construir um afeto seguro. As crianças ficam com dificuldade em construir sentimentos, por assim dizer, verdadeiros. Chega uma altura que ela não sabe quem está a falar a verdade, se o pai é que tem mentido para mim, se a mãe é que tem mentido para mim. Então ela fica nesse meio e aí no futuro vai atravessando algumas dificuldades, como construir um relacionamento, por exemplo. Muitas vezes aí acaba também a responsabilidade dos pais, não é? Em manter essa união, no caso de separação, né? Talvez não afete tanto a uma criança que desde o início da tenra idade não perceba, né, a separação, mas aqueles que já têm uma certa idade, os 8, os 9, já conseguem diferenciar e acaba por ser um choque, mas acaba por ser um choque também para aquele que cresce já sem a figura paterna ou a materna. Devemos pensar que as informações a fornecer nas crianças, elas devem ser de forma gradativa. À medida em que a criança vai ganhando mais maturidade, ela poderá sim fazer uma melhor recepção de certas informações. Daí que devemos pensar o seguinte: a certa idade não é muito correto que a criança tome noção daquilo que é a divergência, as brigas que existem entre os pais. Não diria que os pais teriam que viver de mentira, porém filtrar se realmente a criança está preparada para receber aquela situação, ou aquele momento, ou aquela informação. É importante analisar-se isso sempre. No caso já de mais crescidas, não é? Sim. Ou envolve também aqueles que não têm ainda o conhecimento, um bebê que ainda não tem o conhecimento? Na verdade é o seguinte, conforme eu disse, deve-se quebrar o padrão pensando no seguinte: as crianças são diferentes. Existem crianças de 5 anos com uma mentalidade diferente de crianças de 6, 7 anos. Tudo isso passa por esse processo de adaptação que a criança vai passando. Hoje, e diria não só pelo conjunto de informações que as crianças recebem, hoje nós temos crianças um tanto quanto mais orientadas que algumas crianças no passado. Daí que muitas delas já conseguem interpretar melhor algumas situações que se vivem no momento. Se nós formos buscar umas 2 décadas ou 3 décadas atrás, falar de separação e divórcio numa criança era uma coisa super estranha. Atualmente uma criança de 5, 6 anos, por assistir na televisão, em cenas como filmes e novelas, ou até mesmo acompanhar, nesse caso, se for a única criança em casa, acompanhar temas. As crianças hoje já sabem o que é uma separação. A criança hoje já chega para a mãe e diz: mamãe, assim eu vou ter que ficar com a mamãe ou com o papá, porque ela tem noção que existe esse afastamento entre os pais. Então, desde o fornecimento da informação, desde a orientação por si só, deve sempre ter-se em consideração quem é a criança. É importante sempre analisar-se isso. Quem é a criança, como vem, o meio todo, não é? Porque isso acaba por influenciar, não é, doutor? Muito, muito, porque um exemplo, né? O bullying, que é um fenômeno conhecido por ser realizado no ambiente escolar. Crianças que geralmente atravessam o bullying nas escolas, muitas delas passam por isso devido a situações que os pais passam em casa. Muitas vezes o bullying é resultado da relação não saudável que os pais têm em casa. Aí essa situação acaba se deslocando para a instituição e daí isso aparenta ser uma fraqueza para essa criança e aí surge esse movimento do bullying. Eu acho que hoje... Será que, doutor, desculpa cortar, essa situação do bullying acaba por fazer com que a criança tenha um comportamento dentro de casa e um comportamento fora de casa? É o seguinte, é comum que as crianças que atravessam o bullying mudem o seu comportamento. Começando na escola onde ele atravessa o bullying e depois vai se mudando também em casa. Porque no primeiro momento ele em casa tenta ao máximo fingir que está tudo bem. Mas chega um momento que a carga fica tão pesada que ela já não consegue
vou assim dizer, colocar um manto em frente dos pais, aí ela vai transbordando de tristeza. O que é importante pensar é que os pais devem acompanhar o processo de crescimento de seus filhos, porque certamente que a criança ela vai emitindo certos sinais que se o pai ou a mãe, ou os pais, vou assim dizer, prestarem atenção, geralmente na primeira ou na segunda semana em que tudo isso começou, os pais dão conta. Mas, voltando no aspecto que eu também falei lá atrás, se os pais não acompanharem de forma adequada, vai passar, por exemplo, 1 mês, 2 meses, talvez até 1 ano, e os pais nem vão se aperceber que o filho passa por essa situação, porque eles não conhecem o filho. Ele não sabe que o filho, quando põe a mão assim, é porque está triste, ou o inverso. Não tem a curiosidade de perguntar, né, para o filho, por que estás com a mão na cabeça? Ou por que estás a pensar? O que é que estás a pensar? Estás com esse semblante por quê? Será que essa falta de acompanhamento também acaba por influenciar naquilo que é o desenvolvimento da criança, de se sentir, o meu pai e a minha mãe nem têm o mínimo de preocupação em saber o porquê que eu me estou a sentir assim? Seja adulto, seja criança, com certeza enfrentar um problema de forma isolada é mais difícil. Daí que a criança terá mais dificuldade em enfrentar a situação se não tiver acompanhamento dos pais. Porém, é da nossa natureza sempre buscar formas de enfrentar os problemas sem buscar apoio. No primeiro momento, as crianças quando atravessam isso, se não lhes foi orientado a buscar sempre o apoio dos pais, ela tenderá a tentar atravessar a situação sozinha. Daí, se ela não tem confiança pelos pais, ela vai buscar uma tia, um primo. Em muitos casos, os pais aparecem como uma solução de último caso, porque as crianças não têm essa ligação afetiva com os pais ao ponto de confiarem neles como aqueles que vão resolver a minha situação. E acredita, isso é resultado de algumas ações menos boas que os pais vão tendo diante dos filhos. É importante o filho crescer com a consciência de que o meu pai e a minha mãe são os meus protetores. Que tudo que eu viver fora da nossa casa é a eles que eu devo bater a porta. Então, essa é uma consciência que deve ser passada desde muito cedo. Daí que eu disse que não só a educação, né, mas a orientação deve ser mesmo do tipo prática. Pegar na mão da criança e dizer, vamos caminhar por aqui. É difícil encaminhar uma criança, doutor? Se é difícil... Encaminhar uma criança? Encaminhar? Encaminhar, educar, estar ali ao lado. Sim, não. Sim, não, porque, conforme eu disse, não se dá o que não se tem. Geralmente as pessoas que foram bem educadas não enfrentam muita dificuldade, porque a questão da educação passa por um processo, por assim dizer, como se fosse de testemunho. A gente vai transmitindo aquilo que recebe. O que acontece em muitos casos é que com a dinâmica da vida, as pessoas tendem a ter menos tempo para os filhos. Daí que o processo parece ser um tanto quanto mais complicado. Os pais passam menos tempo com os filhos e daí que sem eles terem um poder de escolha, eles acabam afastando um pouquinho aquela que é a sua responsabilidade de orientar o seu próprio filho. Aí que as crianças acabam sendo orientadas pelos funcionários, pelos primos, pelos irmãos, que muitas vezes não estão preparados para isso. E depois o pai aparece apenas como um elemento que vem repreender os maus comportamentos. Daí que também começam a surgir conflitos entre os pais e os filhos, porque independentemente das idades, precisamos entender que como seres é dotado de sentimentos, emoções, opiniões, e à medida em que a criança vai crescendo, ela vai procurar se impor um pouquinho mais. E se o pai não tiver maturidade suficiente para dosar esse conflito, acaba, na maior parte das vezes, brigando e mutilando o seu filho. O amor salva. O amor salva, por a verdade. Salva mesmo. Sempre. Num lar, fora do lar, tem amor, a criança cresce saudável. Sim, sim. O amor salva. E certamente que não deve ser um amor só teórico, deve ser um amor vivido. Porque dizer eu te amo
é diferente de dar um abraço e dizer eu te amo. Exato. Ou seja, o amor é difícil até de se fazer sentir. Exatamente. Porque as palavras saem, né? E vão com o tempo. O que Exatamente. conta são mesmo as atitudes e as ações. Com toda certeza. E devemos pensar o seguinte. Aos pais é dado uma grande oportunidade de ter um filho de sucesso nos primeiros anos de vida. Daí que eles devem aproveitar ao máximo, fazer parte desse processo, porque é onde eles têm a oportunidade de transmitir aquilo que eles consideram certo e errado aos seus filhos. Fica meio difícil depois que eles atingem a adolescência, depois que eles atingem a juventude, os pais tentarem reprimir. Daí que existe uma máxima que diz o seguinte: não precisaremos reeducar e punir os adultos se educarmos as crianças. Tem uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham neste tema forte, que acredito que há muita coisa que se fala das crianças, desde o seu crescimento, educação, desenvolvimento, para todos aqueles que nos acompanham, principalmente as nossas criancinhas também, uma mensagem. Olha, aos pais até é essencial. A todos os pais eu oriento e aconselho a amarem ao máximo que podem os seus filhos. E não só, orientem eles a serem pessoas de valores, a serem adultos de valores e que possam de alguma forma vos orgulhar da forma que vocês sempre desejaram. Então aproveitem a infância deles para transformar eles em adultos de sucesso. Muito obrigada, Dr. Kelson Mateus, e a você também que esteve aí do outro lado para mais um tema pertinente desta semana. Agradecer ao TEN, que abriu as suas portas novamente para cá estarmos, e não se esqueça de subscrever ao canal Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube. Até a próxima!